Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 motivos para vocês lerem A Fabulosa História do Hospital. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Para vocês receberem mais vídeos como esse e que dá dicas e falam sobre um pouco de curiosidades assim, em relação à nutrição, uma curiosidade assim, em relação à alimentação, voltado para quem estuda, né? Então, é isso aí. Venha fazer parte da nossa comunidade. Então, vamos começar. O primeiro motivo é para vocês saberem. Então, se você ler esse livro, você vai ficar sabendo de como era a visão das pessoas da época em que surgiram os hospitais, né? Então, aqui conta a história dos hospitais. Mas você vai entender melhor como que era a visão das pessoas, quais eram as histórias que eles contavam sobre os hospitais e quais dessas histórias eram de fato realidade e quais histórias que não eram apenas boato, não é mesmo? Mas naquela época não tinha muita fake news, tá? Era mais... a maioria das coisas que as pessoas falavam acabavam sendo realidade mesmo, tá? Então, inclusive, o que eles falavam muito do que? Como que era a visão deles dos hospitais? A visão não era uma visão muito boa, né? Mas, enfim, é isso. O segundo motivo é se você quer saber, você precisa ler esse livro para você saber como que aconteceu a disseminação e evolução da peste negra, que foi uma doença causada por uma bactéria que na época se espalhou por toda a Europa. E aqui ele mostra uma visão bastante amplificada de como aconteceu, né, essa pandemia, como que ocorreu, né? Como que ela afetou os indivíduos, quais eram os recursos que eles utilizavam para combater, né, essa doença tão grave que devastou milhares de vidas, né? E naquela época aqui, essa história ela se passa no hospital francês em 1189, então era bastante diferente da realidade atual, né? Porque naquela época eles não tinham tanto avanço científico como temos hoje. Não existia a vacina. E mais um ponto que eu quero dizer, e você pode fazer essa relação com a pandemia de Covid-19 para você ver quais eram as igualdades e diferenças entre essas duas doenças, né? A primeira é que uma é causada por vírus, a outra por uma bactéria. É a diferença número 1, né? Que a gente pode notar. A número 3, né, o motivo número 3 é que esse livro ele fala sobre não só a evolução do hospital, mas acontecimentos atrelados a ele. Gente, mas o mais importante é que vocês, com a leitura desse livro, vocês vão querer ficar longe dos hospitais, não é mesmo? O que é ótimo nessa época. Mas vamos continuar. Como a vacina, a penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto por Fleming acidentalmente, né? E também a técnica de pasteurização de Pasteur, né? E tem outras aqui muito interessantes que vocês vão adorar. Então, leiam um livro, assistam a resenha. E isso, gente. E o quarto motivo é para vocês descobrirem quais eram as técnicas utilizadas para fazer cirurgias, procedimentos médicos, tá? Alguns eram bem rudimentares. Então, vocês vão adorar. Se vocês gostam, assim, de
um terror no hospital, vocês vão gostar. E a quinta, e bem interessante, é que vocês vão descobrir como que a história ela evoluiu e inverteu o tipo de pessoas que frequentam hospitais, tá? Porque naquela época apenas frequentavam hospitais pessoas que tinham, assim, eram peregrinos, eram mendigos, gente, mendigos nos hospitais, sabe? Hoje em dia é bem o contrário, né? Os ricos vão para os hospitais e tal, né? A maioria das vezes. E lá naquela época, os ricos, eles faziam os procedimentos cirúrgicos todos em casa, na maior parte, né? Dos procedimentos, tá? Então, é muito interessante. Vocês precisam mesmo ler esse livro. E é isso, gente. Tchau.